Geraldozinho, Geraldozinho. Ok, pessoal, 26 de maio. Agora já conversamos, 8h24, já colocamos em ordem nosso conteúdo. Vamos iniciar o capítulo 2, módulo 2, desculpa, capítulo 3, o território brasileiro, e também tem o capítulo 4, campo e a cidade no Brasil. Tá? Estão me ouvindo? Estamos, tudo certinho. Beleza. Então, esses são os 2 capítulos que nós estaremos estudando no módulo 2. Para iniciar, vamos estudar o capítulo 3, território brasileiro, tá, pessoal? Esse é o território brasileiro atual. Aí eu pergunto para vocês, será que o território brasileiro sempre teve essa extensão territorial? O que vocês acham? Que sim, que não? Não, na época da colonização do Brasil, não era, não. Era Não dividido. Isso. Na época da colonização do Brasil, era mais ou menos nessa porção, né? E o resto era da Espanha? O resto Quem pertencia para a Espanha. Muito bem, Maria. Maria Flor. Então, o Brasil, ele era, quando era colônia de Portugal, era essa extensão territorial, mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho aqui um recurso para eu fazer um risco. Vamos lá. Era mais ou menos essa porção, tá? Que pertencia para o Brasil. Tá? Isso no período da colonização. Prof. Oi? Você tem que ensinar a Prof. Paula a fazer isso. Porque a Prof. Paula fica fazendo uns rabiscos que ela não consegue escrever nada. Tá? Verdade, ela faz tipo nós desenhando na tela, torto. Né? Então, gente, vamos lá. Então, essa era a porção, era um tratado de Tordesilhas, que era um acordo entre Brasil, entre Portugal e Espanha. Mas aí o que acontece? Os recursos dessa parte da colônia de Portugal, Brasil, os recursos já estavam acabando. O que Portugal faz? Eles começam a praticamente invadir o espaço que pertencia... Tô nem aí, começa a invadir tudo. Começam a invadir o espaço que pertencia à Espanha. Ok? Deixa eu pegar aqui. Então, os recursos acabaram, começam a invadir o espaço que pertence à Espanha. Primeiramente, o que ocorre? Aqui do Triângulo Mineiro, nessa parte onde que tinha muito ouro, eles começam a invadir aqui nos estados de Goiás e Mato Grosso. Tá? Mato Grosso, eles começam a invadir essas partes e vão tomando toda essa proporção. Ao tomarem essa proporção, lá por volta dos anos de 1700, lembrando, por que os portugueses eles acabaram invadindo o espaço aqui da Espanha? Porque a Espanha ela ficou somente no oeste do continente americano, do oeste da América do Sul, tá? Eles ficaram principalmente nessa faixa, eles não exploraram o interior do continente. E Portugal, como eles foram espertos, pegaram e começaram aqui a invadir a área da Espanha. Aí o que acontece? Portugal e Espanha assinam um novo acordo, lá em 1700 e bolinhas, que é Tratado de Madrid. E daí já dá quase a proporção atual do território brasileiro. Claro que depois algumas áreas foram conquistadas, né, ou compradas, tá, de outros países vizinhos. Professor, Oi? Se não me engano, era um pouquinho mais para a direita, né? O risquinho. Não, sim, eu só fiz mais ou menos, tá? Só uma projeção mais ou menos aqui que eu fiz, tá, pessoal? Aqui, ó. Tinha que ser pelo menos daqui, ó. Eita. Que você tá essa, né?
Ai, tô clicando na seta. Deixa o professor É. dar aula. Tipo assim. Deixa eu dar aula, tá? Depois a gente conversa. Aí nós temos aqui Nossa. as áreas do Brasil, que foram principalmente aqui o estado do Acre, Roraima, foram áreas que o Brasil foi comprando, conseguindo, né, dos países vizinhos, certo? Nós temos aqui, vamos falar um pouquinho aqui da nossa região, que é importante a gente saber. O nosso município, onde nós ficamos, pertencia ao Paraguai, tá? Nós tivemos ali uma guerra contra o Paraguai, e toda essa porção onde que era antigamente, que era formado ali o estado do Iguaçu, o Paraguai estava lutando por essas terras, porém, como o Brasil ganhou, né, se transformando aqui no estado do Paraná, certo? Então, onde nós éramos para sermos paraguaios, mas ficamos brasileiros. O Brasil ganhou, então nós somos brasileiros. Ok, pessoal? Então, continuando, então nós observamos que o Brasil ele ocupa uma grande extensão territorial, tá? Principalmente aqui na América do Sul. Observem bem que ele ocupa praticamente metade da porção da América do Sul, tá? Nós sabemos que o continente americano é dividido em três, em América do Sul, América Central e América do Norte, tá? Em três porções, para melhor localizarmos também ali na parte de identificação. Nós temos o Brasil, a América do Sul. O Brasil ele ocupa praticamente metade da extensão territorial. Ok? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. O Brasil, ele é o quinto país com a maior extensão territorial do mundo e apresenta uma complexa organização do seu espaço geográfico. Eu trouxe essa imagem porque para observarmos as diferentes culturas, né, as diferentes retratos do Brasil, cada região ali com suas particularidades. Então, isso mostra o quê? Essa grande extensão territorial do Brasil, certo? Essa grande organização do espaço do território brasileiro, onde que nós temos ali região sudeste, o maior desenvolvimento industrial, né? Região nordeste ali com umas fontes de turismo muito O que é aquela ilha ali? Fernando de Noronha. Nós vamos falar também, tá? Então, nós temos essa grande diversidade no Brasil que nem nós já estávamos estudando anteriormente. Então, nesse capítulo, vamos estudar algumas características do território brasileiro, como a organização das vias de transporte, as atividades econômicas desenvolvidas no país, entre tantas outras características que nós estaremos estudando nesse capítulo 3. Então, para entendermos o que é território, só relembrando, tá? Relembrando o que é um território. O território ele está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em um determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Então, o território ele tem o quê? Um território ele tem as suas próprias leis, tem suas características, tem as suas culturas, e isso faz parte de um território, certo? Que nem o território brasileiro e tantos outros territórios que possuem no mundo. Aí eu quis trazer aqui para vocês a parte do território do Brasil, a extensão e os limites. Nós temos ali os países mais extensos do mundo, né? Em primeiro lugar, nós temos a Rússia. O Brasil fica em quinto lugar, com quase 8.600.000 quilômetros quadrados de extensão territorial, né? A área ali que pertence ao Brasil. É muito importante a gente saber que o nosso país ele ocupa cerca de 50% da área total da América do Sul, tá, pessoal? Isso da dimensão continental.
Além disso, lá na página 344, no finalzinho vai ter o quê? Que ele possui algumas ilhas oceânicas, que são o arquipélago do Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, tá? Prof, e a Ilha do Mel também é do Brasil? A Ilha do Mel mas ela pertence aqui do Paraná. Mas assim, o que eu falo em arquipélagos é que fica distante da área continental. A Ilha do Mel, ela fica próxima à área continental, tá? Eu falo assim, fica mais distante. Vou mostrar aqui no Google Maps, espera aí. Deixa eu só abrir. O Hernani pôs o nome em coreano agora? Russo? Ah, o Hernani. Chinês. Ó o Corona. Gente, estão vendo? Ilha de Fernando de Noronha. Estão conseguindo ver, pessoal? Falam sim ou não? Sim? Tem o formato de um porco. Gente, então essa é a ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao Brasil, tá? Vamos ver pelo satélite. Olha como que ela é. Só um minutinho, que a internet está meio boa. Aquela Agora ilha parece um rata peixe-boi. ali. O que é aquela ilha rata? Pertence a Fernando de Noronha, é uma ilha Isso também. parece uma bala pra mim. Parece um peixe-boi. Bala. Peixe-boi. Ó, e a ilha de Fernando de Noronha, uma pequena ilha, pertence ao Brasil. Ali a gente tem algumas pesquisas, né? Nessa ilha temos uma base de pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo. Minha internet não está muito boa hoje, não. Tá? Vamos voltar para o mapa. Então, nós temos ali a ilha de Fernando de Noronha. Ó, a distância fica da costa brasileira. Ó, Meu Deus, é no meio do nada a ilha. é no meio do nada. Aqui a gente tem a costa brasileira. Ó, a ilha. E vamos ver a outro arquipélago, que é Trindade e Martim Vaz. Ela é menor do que Fernando de Noronha. Nossa, parece uma unha encravada. Essa A é a foto ilha, ali do vamos ver lado. se eu consigo ver pelo satélite. Ó, Trindade e Martim Vaz, uma pequena ilha também. Por que essas ilhas aparecem no Oceano Atlântico? Porque nós temos no Oceano Atlântico uma placa atlântica, né, placa tectônica, bem no meio do oceano, que divide ali o continente americano e o continente africano, principalmente, certo? Essas placas tectônicas, elas são divergentes, e conforme vai tendo vai saindo, tendo movimento, a gente tem ali pequenas erupções vulcânicas no fundo do mar. E essas pequenas erupções vulcânicas, elas acabam formando essas pequenas ilhas, e elas até a formação elas vão se formando lá no meio do nada, tá, pessoal? Por isso que nós temos essas pequenos arquipélagos no Oceano Atlântico. Beleza? Então, só queria mostrar aqui para vocês, porque eu acho legal a gente trabalhar também com o Google Maps, que é interessante para a gente aprender um pouco mais. Olha só. Olha que legal que é, gente. Observam. Aqui é uma outra ilha que pode começar a vir se formar, tá? Isso são 3 espinhas no mar. Isso. Tá? Então isso significa que o mar também é adolescente. Ah, com certeza. Sempre o mundo, né? Ele sempre está em processo de modificação, de formação. Que bom que o mar não tá idoso. Tá? Então, voltando aqui, certo? Nos extensão de limites, vamos para o outro ponto do nosso país, que eu quero que vocês aprendam, saibam,
Nós temos ali os pontos norte, sul, leste, oeste, as maiores distâncias, né, entre o Brasil, dos pontos norte, sul, leste, oeste. Então, o Monte Caburaí é uma formação rochosa onde está a nascente do rio Ailã, que marca o ponto extremo norte do Brasil. Então, aqui na região norte, a região amazônica, no extremo norte, Roraima, nós temos o Monte Caburaí. Quem está com a televisão ligada assistindo desenho, vamos desligar. Também temos o Arroio Chuí, que é um pequeno curso de água que marca o ponto extremo sul do Brasil. Então, olha só a distância do ponto do extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, extremo norte, em Roraima, tá? Nós temos ali uma distância em linha reta, ok? 4.319 quilômetros. Então, essa distância desses dois pontos, que são os pontos mais distantes entre norte e sul do nosso país, tem uma distância de... Opa, desculpa, falei errado, é 4.394 quilômetros, tá? Aí, 4.319 é a distância leste e oeste, tá? São os dois pontos extremos. Leste e oeste, onde que nós temos o Ponta de Seixas, na praia, que é o marco do extremo leste do Brasil, tá? Que é em Paraíba, e a Serra da Contamana, que é uma formação rochosa onde está a nascente do rio Moa, tá? Que marca o ponto extremo oeste do Brasil. Então, nós temos o ponto extremo leste e o ponto extremo oeste no Brasil, ponto extremo norte e o ponto extremo sul, tá? Que marcam os 4 pontos mais distantes do Brasil. A distância entre leste e oeste é 4.319 quilômetros, também lembrando, em linha reta. Certo? Pode falar, Luan. Eu erguei sem querer. Tá. Aí nós temos o que? A localização do Brasil no mundo, ok? Lembrando que no mundo, o Brasil, ele faz, divisa com vários países ali da América do Sul, tá? Observem bem a extensão territorial, divisa com vários países, ok? O Brasil, ele tem o que? Ele fica no hemisfério ocidental. Deixa eu aqui fazer a divisão para vocês de novo. Vamos lá. Desenhar. Nós temos aqui a linha do Equador. E meridiano de Greenwich. Ok? Nós temos hemisfério norte, hemisfério sul. Deixa eu pegar aqui a setinha. Hemisfério norte, hemisfério sul. Hemisfério oriental, hemisfério ocidental. Hemisfério oriental faz parte da posição leste do globo terrestre. Hemisfério ocidental, posição oeste do globo terrestre. Hemisfério sul, hemisfério norte. Nós temos as divisões. Linha do Equador, que é o marco 0 graus, onde que divide hemisfério norte e hemisfério sul. Meridiano de Greenwich, que nós temos ali os fusos horários. Marco 0 também, que divide em oriental e ocidental. Ok? Todo mundo compreende isso? Aí nós temos o Brasil nesse hemisfério. O que nós observamos? Que o Brasil ele fica no hemisfério ocidental, porém ele tem 93% do seu território brasileiro está no hemisfério sul e apenas 7% está no hemisfério norte. Então, nós podemos dizer que o Brasil, por mais que ele só tem 7% no hemisfério norte, ele também está no hemisfério norte, ele está nos dois hemisférios, certo? Brasil é onipresente. E os únicos países com o qual ele não faz
limite é o qual? Chile e Equador. Certo, minha gente? Tranquilo até aqui? Lá na página de vocês, nós temos lá o obelisco, né? Que é o marco das 3 fronteiras lá em Foz do Iguaçu. Opa, olha o que é. Não saiu. Observem lá na página. E também eu vou falar da extensa fronteira terrestre e marítima. Tá? A fronteira terrestre. Olha os países que o Brasil faz divisa. Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esta extensão territorial por terra, o Brasil tem de fronteira 16.795 quilômetros. E aqui nós temos alguns dos principais países, a distância dos países que fazem fronteira com o Brasil. Tá? Lembrando, Guiana Francesa pertence território ultramarino da França. Por que ultramarino? Porque a França está na Europa e temos ali o Oceano Atlântico que divide os dois países. Tá? E perante ao Oceano Atlântico... Oi, prof. Oi, voltou. Perante o Oceano Atlântico, nós temos 10.806 quilômetros de costa, de litoral, onde que temos ali as diversas praias exuberantes, né? Praias turísticas do nosso país. Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Bem tranquilo essa primeira parte, né? Então, gente, vocês têm atividades da página 346 e 347, tá? Eu vou dar ali 5 não, pode fazer ali uns 5 minutinhos para vocês responderem essas questões. Mesmo que caia a ligação, depois eu retorno para nós corrigirmos essas atividades. Então, na página 346, nós temos a questão... Oi? A gente vai ter outra aula com você? Hoje é só amanhã. Deixa eu ver. Tá. Hoje não, hoje é só uma. Amanhã nós temos a 4ª aula, tá? Caso não dê tempo de nós corrigirmos hoje, a gente corrige amanhã, sem problema nenhum, tá? Mas só para vocês ali fazerem a questão as duas questões da página 346, 1 e 2, de acordo com o mapa, qual a fronteira brasileira mais extensa, terrestre ou marítima, tá? E com qual dos países o Brasil possui maior extensão de fronteira e em qual possui menor. Aí a gente tem ali as extensões e limites. Na outra página, vocês têm duas questões, página 347, aonde vocês vão observar ali as imagens e vão colocar qual estado pertence cada imagem. Observem lá na página 344, a questão 1. E a número 2, em quais hemisférios está localizado o território brasileiro. Bem fácil, bem tranquilo. Eu estou aqui, caso vocês precisam de ajuda. Prof, Oi, quem está falando? Ah, Renato. você colocou uma imagenzinha lá da pessoinha dançando. Isso mesmo, porque eu estou feliz com as atividades. Dançando. Feliz? Dançando, Por que dançando, você parece estar com dançando. cara de sério em vez de feliz? Realmente, professor, me explique isso. Explico. Qual atividade que você está em dúvida? Explique. Qual dúvida você tem? Tá, minha gente, vamos lá, fazendo as atividades. Voltando aqui para a tela com vocês. Quanto mais, se vocês fazem aqui comigo, melhor, que depois vocês ficam tranquilos, hein? Professor, Oi, professor, pode falar. olha no chat, olha no chat. Olha só, olha lá, que legal. Tá bom, Maria Flor. Conseguiu arrumar ali o computador?
Certo, pessoal? Vou pausar aqui a nossa gravação.